Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu já vim direto aqui na página, né, desse estudo de introdução e eu tenho uma notícia massa, cara. Hoje, talvez a gente já comece a desenvolver um pouco do que é a primeira música que a gente vai fazer. Se a gente conectar o que a gente aprendeu na última aula com o que a gente vai aprender hoje, a gente já vai conseguir resultado suficiente para começar a desenvolver a primeira música, né? Para começar a tocar uma coisa que vocês vão reconhecer como uma música. Então, vamos lá. Estudo de introdução. Isso daqui é um estudo de introdução ao ritmo, né? O ritmo, como eu disse, é a maneira com que a gente toca dentro do tempo, né? Se a gente voltar lá na aula que eu estou explicando do que é música, do que é som, o ritmo é uma das coisas que estão presentes em todas as músicas. E o ritmo nada mais é do que a subdivisão do tempo. Então, basicamente, vamos olhar aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, lembra daquela aula que eu expliquei que os números vão ser o tempo e as letras Z vão ser os contratempos? Que o contratempo, na verdade, é o intervalo entre um tempo e outro. Então, ficaria 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e aí a gente tem setas, né? Seta preta, seta branca. A seta preta vai ser a gente tocando nas cordas. Então, se a seta preta tá para baixo, isso significa que a gente vai tocar para baixo. E a seta branca vai sempre representar a seta que a gente não toca. É simplesmente o movimento, né? Não tem como a gente tocar duas vezes para baixo sem subir a mão. E também não tem como a gente tocar duas vezes para cima se a gente não descer a mão. Então, ó, seta preta para baixo, você toca para baixo. Seta branca para baixo, você só desce a mão. Seta branca para cima, você só sobe a mão. Seta preta para cima, você sobe tocando, certo? Depois eu vou gravar como que a gente vai descer e como que a gente vai subir. Isso vai ser nessa aula também. E aí eu vou explicar como que vai ser o movimento da mão para descer e subir. Mas aqui, vamos ver esses exercícios aqui, ó. Nesse primeiro aqui, se vocês olharem, só tem seta preta nos tempos, né? E uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos é que a gente trabalha como se a gente fosse um ponteiro de segundo agora. Por quê? Se você olhar o relógio, o ponteiro de segundo ele nunca é mais rápido ou mais devagar, ele mantém a mesma velocidade. Então, vocês podem começar com uma velocidade bem lenta, mas o interessante é que vocês façam de uma maneira contínua, né? Vocês não vão poder fazer tipo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, tem que ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a gente vai tocar 4 vezes em cada um dos acordes. Entendeu? O que vai acontecer? A gente tem os acordes lá, né? Sol, Mi menor, Dó e Ré. Então, esse primeiro exercício a gente só tocaria 4 vezes para baixo em cada um, ó. Sol, 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 Mi menor, Mi menor, Mi menor, Mi menor, Dó, 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 Ré, 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 Ré. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou contando o tempo para vocês entenderem como que a gente está fazendo isso, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Certo? Beleza, esse aqui a gente só vai tocar 4 vezes para baixo em cada um. Esse primeiro, se a gente invertesse, se a gente tocasse só nos contratempos e só para cima, ficaria 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e aí se a gente toca isso de uma maneira curtinha, tipo isso daqui, e isso que eu tô falando agora é uma introdução ao reggae. A gente ainda vai ver um pouco do reggae, mas isso já seria uma introdução ao reggae. Tocar pra cima e tocar no contratempo é uma coisa muito comum no reggae. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu?
Segunda parte aqui, o segundo. O que acontece? Ó, a gente tem 3 vezes para baixo nos tempos, e daí no último a gente tem para baixo aqui no 4, e o contratempo depois do 4 tá preto também. Então o que acontece? A gente toca essa seta para cima. Ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2, 3 E, 4 E, 1, 2 E, 3 E, 4 E. É importante ressaltar uma coisa, que por mais que eu toque esse último E aqui, não necessariamente eu tô dando o mesmo espaço de tempo que eu dou desse para esse. Porque ó, o E tá entre um tempo e outro, então eu não vou colocar mais um espaço de tempo para tocá-lo, né? Eu vou tocar na hora que eu subiria a mão mesmo. Então ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1, e assim vai. Terceira linha, o que acontece? Os 2 primeiros tempos a gente toca só para baixo, e aí depois a gente toca no tempo e no contratempo no 3 e no 4. Fica 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1, 2 E, 3 E, 4 E, certo? E o último agora que a gente vai ver já é o ritmo rock. O ritmo rock é um pouquinho mais chato. Ó. No primeiro tempo a gente toca para baixo. Depois a gente toca para baixo no tempo 2 e já toca no contratempo. Aí o tempo 3 a gente não toca. A gente toca o contratempo antes do 4, o tempo do número 4 e o contratempo depois do 4. Então eu costumo dividir isso daqui da seguinte forma. Ó. A gente tem uma seta sozinha. Depois a gente tem 2 setas juntas, né? Essas duas. E depois tem essas 3 juntas. Tem muita gente que pensa assim, então é 2 setas para baixo, 2 para cima, uma para baixo, uma para cima. Só que aí você está facilitando para você errar. Porque se você pensar 2 vezes para baixo, 2 vezes para cima, uma vez para baixo, uma vez para cima, você está ignorando que aqui, ó, aqui e aqui o espaço não é igual a esse aqui, tá vendo? Aqui é mais perto e aqui essas 3 também são mais perto. Então ficaria 1, 1, 2, 1, 2, 3, certo? Se eu fizer contando o tempo ao mesmo tempo, ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4. Beleza? Esse último já é o ritmo da música. Então quando vocês conseguirem tocar aquela sequência dos 4 acordes junto com esse ritmo, sem parar de um acorde para o outro, vocês perceberam que eu fui fazendo meio que na sequência, né? É um pouco difícil de fazer, mas daí vocês têm que ir percebendo. Se tiver mais difícil para montar os acordes do que para fazer o ritmo, para o ritmo e volta a treinar só os acordes. Se tiver difícil de fazer só o ritmo, para os acordes e treina um pouco só do ritmo. Se tiver difícil de unir um ao outro, aí sim é hora de vocês treinarem os 2 juntos, certo? Então, basicamente aqui a gente viu 3 exercícios introdutórios, né, para explicar um pouco do tempo e do contratempo e do ritmo, e aqui a gente já está no ritmo da música, que é o ritmo rock. Agora vamos para a câmera mesmo, que eu vou explicar como que a gente vai tocar para baixo e para cima. Beleza? Vamos que vamos! Fala galera, conforme combinado, estou aqui para contribuir mais com a aula de hoje, né? A gente já estava ali na imagem do computador e agora eu vim aqui para mostrar para vocês um pouco de como a gente vai fazer o que a gente estava conversando aqui no violão. Primeira informação, é importante a gente lembrar que quando a gente for tocar para baixo, a gente vai usar esses dedos aqui, ó. E quando a gente for tocar para cima, a gente vai usar o polegar aqui para subir. Certo? Então para baixo os 4 dedos, para cima o polegar. Segunda informação, números são tempos e os tempos a gente toca para baixo. Letras Z são os contratempos e aí a gente toca para cima. Então ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E.
Terceira informação, setas brancas a gente só faz o movimento, setas pretas a gente toca no sentido em que a seta está apontada. Então, com essas 3 informações, a gente já pode dar uma olhada aqui de novo na página, né? Se vocês quiserem, deixa a página aberta enquanto eu vou explicando aqui, que daí a gente vai conversando. Então, vamos lá. A primeira linha, a gente tem outra informaçãozinha. Vamos contar, ao invés de a gente contar 1, 2, 3, 4, a gente vai incluir as letras Z para a gente encontrar o lugar onde estão os contratempos também. Então, vai ser 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, certo? A primeira linha a gente toca todas as vezes para baixo, então ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, certo? Lembrando que simultaneamente aos números a gente tem que estar no movimento para baixo, tocando ou não tocando. E simultaneamente às letras Z, que são os contratempos, a gente tem que estar subindo a mão, certo? Então a primeira linha é isso, toca 4 vezes para baixo em cada um. 1, 2, 3, 4. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Segunda linha, a gente toca do 1 até o 4 todos os tempos, só que o contratempo depois do 4 a gente toca para cima também. Então ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. E aí eu já abro um parênteses para explicar aqui. Quando a gente toca no contratempo, a gente não vai acrescentar um tempo para tocar para cima. A gente vai tocar exatamente no momento em que a gente subiria a mão para tocar para baixo de novo. Então não fica tipo 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, entendeu? O E é o contratempo, então ele não tem a mesma distância de um tempo até o outro. Ele está na metade do caminho. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Certo? Terceira linha é basicamente igual à segunda. A única coisa que a gente toca no contratempo depois no número 3 também. Então ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Certo? E o último, que é o ritmo rock, é onde a gente quer chegar e onde a gente vai tentar chegar tocando com os acordes juntos também. Né? Eu vou explicar o ritmo, depois a gente vai para eu explicar o ritmo com relação aos acordes, a sequência de acordes que a gente estava vendo. Então, o ritmo rock, a gente toca a primeira seta, que é o número 1, depois a gente toca no 2 e no contratempo depois do 2, e depois a gente toca no contratempo depois do 3, no 4 e no contratempo depois do 4. Então ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. E aí uma coisa que eu faço, que eu explico para os alunos que talvez seja um pouco mais fácil de entender, é entender o ritmo pela distância entre as setas. Então se você olhar o ritmo aí, o ritmo rock, a primeira seta está sozinha, depois a gente tem o 2 e o E juntos, então é como se a gente tivesse eles estão mais próximos, e depois o E, 4 E, eles estão próximos também, então ficaria 1, 1, 2, 1, 2, 3. É melhor pensar assim do que pensar daquela maneira que eu falei, de pensar 2 para baixo, 2 para cima, porque senão a gente acaba não respeitando o tempo do ritmo. Então ficaria 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. E aí quando você conseguir fazer isso com uma constância, assim, quando conseguir fazer isso numa fluidez, aí a gente começa a acrescentar os acordes e faz um ritmo em cada um dos acordes. Vocês podem acrescentar os acordes nos de cima também, né? Tipo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora com o ritmo rock. 1, 2 e 3 e 4. 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 Certo? Só que esse momento é um momento muito importante, porque se de repente vocês não tiverem com os acordes muito bem preparados, muito bem feitos, acontece que quando vocês tentarem acrescentar o ritmo nos acordes, vocês vão se deparar com um problema aqui, que é na mudança dos acordes,
e com o problema do ritmo que ainda não está bem treinado. Então, também tentem analisar a maneira que vocês estão estudando de uma maneira lógica. Se de repente eu estou com dificuldade de mudar para o Mi menor para o Dó, do Mi menor para o Dó, por exemplo, eu tenho que treinar um pouco mais da sequência dos acordes, certo? Se vocês quiserem definir de uma maneira mais específica ainda, por exemplo, se eu estou com dificuldade do Mi menor para o Dó, não tem por que eu ficar fazendo a sequência de todos os acordes, certo? Vocês podem ficar treinando só o Mi menor e o Dó. Mi menor, Dó, Mi menor, Dó, Mi menor, Dó, Mi menor, Dó, Mi menor, Dó. Dificuldade do Dó pro Ré, fica fazendo só Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. Só depois que isso aqui tiver legal, assim, tiver bem resolvido, que daí vocês acrescentam essa mão. Porque como a gente vai tocar junto com a música original, se vocês estiverem com muita dificuldade e pularem as etapas, acaba que a cada etapa vocês vão ter uma dificuldade a mais para se preocupar e a gente não vai chegar num resultado bom, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido o ritmo. Vamos para a próxima aula e bora violar tocão.